Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Primeira edição do Pan News dessa segunda, dia 10 de setembro. Para você que está ouvindo a Jovem Pan Maringá, vamos falar de Nicei Sarandi. Tem Sarandi, tem farmácia Nicei Igreja. É uma loja novinha com muitas ofertas para você, ouvinte da Pan, conferir. E eu vou passar algumas aqui. Esmalte Risqué, leve 3, pague 2, 2,66 cada. Tem o kit shampoo 3CM, 400ml, mais condicionador apenas 12,90 cada. Muito barato, hein? Tem desodorante Nivea Aerosol, 2 unidades por 8,99. Tem a pomada Bepantol Fórmula Eficaz, 17,90 cada. Gillette, você gosta? Presto Barba, Mac 3 com 2 unidades, 9,90 cada. Gel Bozano, 9,90 e muito mais. Aposentados ou maiores de 55 anos de idade cadastrados no Clube Nicei da Melhor Idade tem desconto todos os dias. É muito fácil, medicamentos tarjados e de uso contínuo. Se você ainda não é cadastrado, aproveite e faça hoje mesmo. É rápido, tranquilo. Nicei Sarandi Igreja é mais que farmácia. Muito bom dia, Paulo Caetano. Oi, Carioca. Bom dia pra você. Depois do feriadão estamos de volta. Exatamente. Trabalham a todo vapor aqui na Jovem Pan. Vamos lá, segundona, primeira edição. Agora 9 horas 14 minutos, nós vamos de informação. Mulher fica gravemente ferida por objeto que se soltou de um caminhão. Adolescente morre afogado no Rio Paraná. O estado do Paraná não atinge a meta de vacinação do Ministério da Saúde. Afinal, o Tribunal de Contas do Estado serve para quê? E ainda, hoje temos sim destaques esportivos com Orlando Gonzalez. Tempo e temperatura. Agora em Maringá, 18 graus, céu azul, não há previsão de chuva para hoje. Amanhã, céu com poucas nuvens e também não há previsão de chuva. As temperaturas vão variar entre 13 e 30 graus. E agora vamos para a manchete do jornal O Diário. Hoje, online, hein? Justiça não autorizou prisão de fundador da rede... Justiça autorizou prisão de fundador da rede de farmácias Pague Menos. E no Paraná, trânsito tira a vida de mais de 200 pessoas por mês. Essas e outras notícias você pode ler assinando o Diário. Ligue no 3221 6001, ligue e assine o Diário. 3221 6001. E na PR-323, uma mulher ficou ferida por um objeto que se soltou de um caminhão. Roberto Lima, bom dia. Hoje você tem essas e outras no Giro de Notícias da segunda-feira. Muito bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Carioca e os amigos da PAN. Pois é, Paulo, vamos então começar o nosso giro de notícias do que aconteceu no final de semana aqui em Maringá e também na nossa região. De um fato, claro, começando por ele, de uma mulher que acabou ficando gravemente ferida após ser atingida por um objeto que acabou se soltando de um caminhão na rodovia PR-323. O acidente, ele foi registrado entre o distrito de Água Boa e o município de Doutor Camargo. A condutora, portanto, estava conduzindo o seu veículo sentido a Maringá quando uma peça metálica acabou se desprendendo de um caminhão e veio atingir o para-brisa do automóvel e, na sequência, a cabeça da motorista. No veículo estavam mais 3 passageiros que não foram atingidos. O SAMU ele foi acionado e, devido à gravidade dos ferimentos, uma equipe médica esteve no local, portanto, para atender a vítima. Ela foi socorrida e transportada pelo helicóptero do SAMU ao Hospital Metropolitano de Sarandi. Bom, um outro caso também que aconteceu, Paulo, um motorista de 26 anos, ele acabou ficando gravemente ferido após perder o controle do veículo que dirigia e bater o carro em um poste. Esse acidente, ele aconteceu no sábado, na Avenida Morangueira. O Corpo de Bombeiros, ele foi acionado e precisou retirar a vítima das ferragens. O passageiro também, ele acabou ficando ferido. De acordo com informações de testemunhas, o veículo da vítima seguia sentido Iguaraçu, quando, por motivos a serem esclarecidos ainda, acabou perdendo o controle da direção e atingiu um poste. O motorista Matheus Miranda dos Santos, de 26 anos, ele ficou preso entre as ferragens e acabou sendo levado posteriormente ao Hospital Santa Casa com ferimentos graves. Segundo os bombeiros, o homem ele teve uma fratura na perna e uma lesão grave no quadril.
E para a gente finalizar, Paulo, 2 crianças que estavam no banco traseiro foram resgatadas de dentro de um carro após o curto-circuito na rua Bogotá, na Vila Morangueira, em Maringá, no último sábado. A suspeita é que um problema na parte traseira do veículo tenha causado aí o curto-circuito. Segundo informações de testemunhas, no carro havia 5 pessoas, 2 delas crianças. O veículo ele acabou apresentando problemas e quando o motorista foi verificar o que havia ocorrido no momento, houve uma pequena explosão na parte do motor. O fogo, portanto, ele acabou se alastrando rapidamente e só foi controlado com a chegada do corpo de bombeiros. As crianças elas foram retiradas do veículo pelo pai antes que o fogo atingisse totalmente o interior. Um homem também que tentou consertar o veículo acabou sofrendo queimaduras no braço e foi encaminhado para o hospital universitário com ferimentos leves. Tá aí, Paulo, esse foi o nosso giro de notícias do que aconteceu no final de semana aqui em Maringá e também na nossa região. Por enquanto é só, eu volto no decorrer da programação com mais informação. Roberto Lima para a Jovem Pan. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. E os dias mal começaram a esquentar, as famílias já procuram por diversão em rios, lagos, piscinas. Isso é sim saudável, mas todo cuidado é pouco. Com água todo cuidado é pouco, viu, Carioca? Quem tem uma história pra contar pra gente é Agnaldo Vieira, e ele vai nos falar de um adolescente que morreu afogado no Rio Paraná. Agnaldo, bom dia. Muito bom dia, Paulo Caetano, Carioca e aos queridos amigos da PAN. Novamente voltamos a noticiar aqui uma morte por afogamento. Dessa vez, o adolescente de 17 anos, Vitor Hugo Januário dos Santos, não resistiu e faleceu no Hospital Municipal de Santa Rita de Cássia, de Nova Londrina. Foi na manhã de ontem, ele estava no Porto São José e se afogou nas águas do Rio Paraná. O Corpo de Bombeiros de Paranavaí chegou a ser solicitado, mas logo em seguida foi informado que populares conseguiram retirar Vitor do rio. E aí realizaram os primeiros socorros e rapidamente o encaminharam até o hospital, onde ele foi socorrido, mas minutos depois foi confirmado pelos médicos o óbito do adolescente. Ele morava com os pais no município de Nova Londrina, né? Nesse fim de semana prolongado, na região realmente de muito calor, né? E as pessoas procuraram aí as águas, rios, praias para se refrescarem. E, infelizmente, este jovem de 17 anos, Vitor Hugo Januário dos Santos, acabou se afogando. A água também não é brincadeira não, tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, Ana Paulo. A gente volta daqui a pouco com mais informações de Maringá e também de toda a região do que aconteceu no fim de semana por aqui. Forte abraço a todos e até daqui a pouco. Esse é um alerta que vai principalmente para jovens e adolescentes e pais de crianças. Água é realmente um momento de diversão? Sim. Eu concordo com você, mas é uma diversão perigosa. Crianças precisam ser monitoradas e jovens e adolescentes precisam tomar muito cuidado mesmo, porque você pode chorar depois de uma brincadeira. Rede Jovem Pan. E eu continuo fazendo alerta, para os pais, porque o Paraná não atingiu a meta de vacinação contra o sarampo e poliomielite. E a campanha foi novamente prorrogada. Quem tem as informações é o nosso correspondente Fábio Balaco. Bom dia, Fábio. Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Carioca, e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. E o recado que eu venho trazer hoje é diretamente do Ministério da Saúde. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite é prorrogada até o próximo dia 14 de setembro. Então, o estado do Paraná, as cidades aqui do nosso estado não cumpriram a meta proposta pelo Ministério da Saúde. Somente os estados brasileiros que cumpriram a regulamentação proposta pelo Ministério foram Amapá, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo, Sergipe e Maranhão.
esses foram os estados que cumpriram a meta proposta pelo Ministério da Saúde. Então o Paraná está fora dessa lista e precisa cumprir aí em torno de 94%, né, das crianças de 0 a 5 anos. Então fica o recado aqui para os pais que levem seus filhos ao posto de saúde mais próximo aí da sua residência para fazer a vacinação aí contra essas doenças, que é o sarampo e a poliomielite. Fábio Balaco, na Rádio Jovem Pan. Então anote aí, pais, até o dia 14 de setembro a campanha de vacinação continua nos postos de saúde. Leve o seu filho e leve a carteirinha de vacinação para que seja feita a conferência das vacinas que o seu filho ainda precisa. Vacinar é sim necessário. Precisamos imunizar nossas crianças contra todas as doenças que a gente tem vacinas ali no posto de saúde, justamente para essa finalidade. Então por que não levar, se isso pode salvar a vida do seu filho? Jovem Pan, a rádio do Brasil. Ouvinte, Jovem Pan, você sabe qual é a função do Tribunal de Contas? Hoje, na coluna de Ângelo Rigon, ele vai nos falar a respeito desse tribunal. Ângelo, bom dia. Maringá já teve a oportunidade de perceber a inabilidade, digamos assim, do Tribunal de Contas, né? O que me parece, no final das contas, é que esse tribunal não serve pra nada, hein? Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Carioca, bom dia, ouvinte da Rádio Jovem Pan. É verdade, há muito se questiona a utilidade do Tribunal de Contas do Estado. Nós, maringaenses, já sentimos na pele o que é a falta de fiscalização de um órgão que deveria fiscalizar. Basta recordar o caso Paulic, ver as fotos com quem o ex-secretário de Fazenda de Maringá aparecia. Normalmente eram conselheiros do Tribunal de Contas, que não perceberam que o amiguinho estava enriquecendo às custas de irregularidades na Prefeitura Municipal. Desde que o escândalo tornou-se público, o Tribunal de Contas até que tentou mudar sua imagem, mas para muitos, principalmente de Maringá, a coisa não mudou. Tratado como um apêndice do Legislativo, que é quem nomeia os conselheiros, todos os tribunais de contas do Brasil são questionados quanto à sua utilidade e principalmente quanto ao seu custo. E hoje, nesta segunda-feira, começando a semana, o jornalista Celso Nascimento, de Curitiba, revelou que o Tribunal de Contas do Paraná, vejam só, vai pagar nos próximos 4 meses cerca de 80 milhões de reais em indenização de licenças e férias. Ou seja, os tribunais do TCE que não gozaram licenças prêmio a que tinham direito serão agora indenizados retroativamente, o que em muitos casos pode chegar a 180 mil reais para cada um. Ele explica, a cada 5 anos o servidor tem direito a 3 meses de licença-prêmio. Considerando-se uma média salarial de 30 mil reais, o funcionário teria direito a ser pago duplamente pelo período que continuou trabalhando no favor de 90 mil reais. Se não gozou da licença nos últimos 10 anos, que seria o caso da maioria, a indenização chega, portanto, a 180 mil reais. O tribunal, criado em tese para evitar o mau gasto do dinheiro público, estaria violando o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo estabelece ser nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 meses anteriores ao final do mandato. No caso, o presidente do TCE é o ex-deputado estadual Durval Amaral, cujo mandato termina agora no final do ano. O pagamento desses milhões de reais pelo Tribunal de Contas aos seus servidores, porém, está em lei aprovada esse ano pelos deputados estaduais, o Estatuto dos Servidores do Tribunal de Contas do Paraná, que prevê, em seu artigo 64, a possibilidade desse tipo de pagamento. Nesse caso, a gente está discutindo a necessidade da existência de um tribunal que não cumpre 100% as suas obrigações e também a forma como os deputados estaduais encaram gastos públicos. Por isso, em ano de eleição, é muito importante você ficar de olho em deputado estadual que cuida, que zela do seu dinheiro. Afinal, gastar menos com a máquina administrativa é uma das coisas que a gente mais ouve no horário eleitoral nessa época de eleição. Por enquanto é só, volto no decorrer da programação e à noite no Jurassic Pan. Ângelo Rigon para Jovem Pan. Jovem
A rádio do Brasil. E no esporte, quem tem tudo sobre a rodada do final de semana é Orlando Gonzalez. Bom dia, Orlando. Jovem Pan. Esportes. Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, amigos da Jovem Pan. A PAN Maringá CESP fechou ontem a sua participação nos Jogos da Juventude do Paraná em Toledo. A equipe masculina encerrou como campeã geral do evento com 214 pontos à frente de Curitiba e Foz do Iguaçu. No feminino, finalizou na 5ª posição. Curitiba foi a campeã, Ponta Grossa fechou na 2ª posição e Foz do Iguaçu em 3º lugar. A PAN Maringá conquistou 17 medalhas, 2 medalhas de ouro, 7 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze. A bola rolou, Paulo Caetano, fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, 24ª rodada. No sábado, Sport Cruzeiro 0-0, o São Paulo derrotou o Bahia por 1-0, o Flamengo venceu a Chapecoense 2-0 e ontem, complemento da rodada, com América 0, Ceará 0, Fluminense 1, Botafogo 0, o Palmeiras venceu o incrível Corinthians 1-0, joguinho feio de bola, hein? Quem chamou o jogo clássico de ontem, Palmeiras e Corinthians, de jogão de bola, é um mentiroso, hein? Jogo feio, mas o Palmeiras mereceu o resultado positivo. O Inter venceu o Grêmio 1-0, Paraná Clube perdeu em casa para o Santos 1-0 e o Vitória venceu o Vasco do Carioca 1-0. Na classificação do Campeonato Brasileiro, o Inter é o líder com 49 pontos. É isso, Orlando Gonzalez para Jovem Pan. Jovem Pan Maringá. Cobertura para 4 milhões de pessoas. Ai, o meu time é uma vergonha. Vou deixar você encerrar o jornal. Sem comentar. Raspando na zona do rebaixamento, viu, Carioca? Tamo ali, rapaz. Se inverteu a tabela, vocês estão no alto. Eu lembro de uma história dessa aí. Não brinca com isso, não. Ouvinte Jovem Pan, continue participando do Pan News. É só você mandar um e-mail para jornalismo@jovempan.net, fazer contato com a redação no 21010001, é o telefone fixo aqui da Jovem Pan. Boa. Ou pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909-1013. Jovem Pan Maringá, 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.